Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos aqui muito bem-vindos aí a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 22 de dezembro, começando aí então mais um fechamento com todos vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou falar aí sobre o Bovespa, mini índice, mini dólar, Petro, Vale e outros ativos aqui que foram solicitados no fechamento de ontem. Vou rodar a vinheta. Antes disso, eu peço gentilmente que você já deixe aí o seu joinha neste vídeo para ajudar a gente aqui no canal e já aproveita aí para deixar nos comentários quais são os ativos que vocês gostariam que nós analisássemos amanhã, na última análise de fechamento do ano, amanhã, hein? Então aproveita aí a oportunidade e deixa aqui nos comentários. Bora lá. Então vamos lá, pessoal. Ibovespa aí na tela. Para quem pulou a vinheta, já deixa o joinha nesse vídeo. Ativos que serão comentados: Ibov, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Alpa 4, Marfrig, Sim H3, Viva 3, Enat 3, PTR4 novamente, Carrefour, Usim 5, CPLE 6, CVCB 3, BBSE 3, TAE 11, Amer 3 e Klabin, KLBN 11. Esses serão os ativos comentados nesse fechamento de mercado. Então, começando aqui pelo Ibovespa, hoje aí fechando em leve alta de 0,11%, teve aí bastante volatilidade, o Ibov chegou a voltar aqui na região da média, caindo quase 1%, chegou também a subir aí quase 1%, e fechando aqui bem próximo do 0 a 0. Quais os pontos para o dia de hoje, de atenção aí? Continuamos dentro do movimento de alta, máximas e mínimas ascendentes, a máxima do dia foi na faixa dos 108.382 pontos, que foi ali basicamente na região de resistência, nos 108.377 pontos. Então, chegamos próximo dessa região de resistência. Podemos ter aí amanhã um dia podendo até oscilar acima desse nível de preço? Sim, inclusive essa seria a expectativa maior, de um novo dia com um fechamento positivo, de continuidade do movimento de alta. Somente o que enfraqueceria, basicamente a mesma coisa que eu comentei ontem. A única coisa que enfraqueceria essa expectativa seria voltar aí para baixo da média móvel e gerar uma sinalização de topo, dessa vez um pouco mais acima, por conta da mínima ascendente que foi apresentada. Então seria um sinal de topo se oscilasse abaixo dos 106.509 pontos. Mas a expectativa é de poder ter aqui um dia positivo aí na sessão de amanhã, o semanal. Basicamente um baita de um engolfo aqui, já superou a máxima da semana passada. Por enquanto aí, realmente engolindo 100% do que ano anterior aqui. Vamos ver se consegue confirmar um fechamento ainda mais positivo e fechar acima da máxima aí da semana passada, o que representaria bastante força na ponta compradora do Ibovespa. Então, 2 candles de força, 2 de correção, fica a expectativa ainda de continuidade desse movimento. Falando do mini índice, hoje ele vindo aí para fechar em leve queda de 0,10%. Também 2 candles de força, 2 candles de correção, máximas sendo superadas, mínimas ascendentes. Continua dentro do movimento de alta com a expectativa de continuidade deste movimento, ainda em direção à resistência nos 111.563 pontos. Gráfico de 60 minutos, a gente teve aí o índice abrindo num leve gap de baixa, mas ainda dentro dessa lateralização toda e ficou bem lateral aí no dia de hoje. Chegou a cair um pouquinho mais ali buscando a região dos 108.100, mas conseguiu se recuperar e fechando próximo aí dessa região de topo da lateralização, na faixa ali dos 109.400 pontos até a região dos 109.600 pontos. Vamos ver se consegue romper essa região aí amanhã. Então, se tivermos algum sinal de alta acima desse nível de preço, dos 109.600, seria interessante focar na ponta compradora após novos sinais aí pelo gráfico de 5 ou de 10 minutos em cima desta região. A partir das 8h45 da manhã, nós estaremos ao vivo aqui no canal. Falando agora do dólar. No dia de hoje, vindo para fechar em queda de 0,5%, tivemos aqui uma leve superação da máxima do candle de ontem, mas reverteu aí, o movimento foi de alta no início,
reverteu e veio para perder mínima. Então a expectativa é de poder dar sequência nesse movimento nos próximos dias. Inclusive amanhã a expectativa maior seria de um novo dia de baixa, novo dia de queda. A gente teria um próximo suporte no gráfico diário do dólar, lá na faixa dos 5,119. Gráfico de 60 minutos. Dólar aqui abrindo num leve gap de alta, tentando já se manter acima da região da média móvel de 3 períodos. Não conseguiu na primeira hora de pregão, voltou. Na segunda foi lá para superar a máxima da sessão de ontem que eu mencionei. E na sequência despencou aqui, veio para perder a mínima. Gerou um repique na média, respeitou como nível de resistência a faixa dos 5.200 aí e gerou uma nova sinalização de topo descendente. Então a expectativa é de poder dar sequência realmente nesse movimento, que foi o que eu mencionei ali do diário. Amanhã nós temos um dia mais negativo aí para o dólar. Confirmando esse pivô de baixa aqui na faixa dos 5.165, aumenta ainda mais a expectativa de podermos ter um fechamento negativo no dólar amanhã. E aí, Kaique, o que faz, né? Basicamente, confirmou aqui um pivô de baixa, continuaria focando na ponta vendedora. Qualquer sinal de baixa abaixo da média móvel que for sendo apresentado aqui na sequência seria uma possibilidade de venda. Igual já apresentou aqui dois topos descendentes, a expectativa seria de continuidade desse movimento. Chegou aqui nesse nível de suporte, fica um pouco mais difícil de abrir a venda, né? Então, aguardar por alguma sinalização negativa aí abaixo da média ou rompendo essa região de suporte e apresentando abaixo dela, agora funcionando como uma resistência, uma sinalização negativa aí. Que região é essa, Kaique? 5.169, pelo gráfico aí de 5 minutos. Lembrando, amanhã a partir das 8h45 estaremos ao vivo aqui no canal. Começando aqui por Petro agora. No dia de hoje, alta de 1,78%. Conseguiu dar uma esticada boa aqui no gráfico diário, fechando novamente aí acima da média móvel de 13 períodos. Respeitando aqui essa região de resistência de topo anterior, na faixa dos 24,33. Depois disso a gente tem a média móvel lá do semanal nos R$ 25,00 e por fim essa outra região de topo nos R$ 26,66. Nós temos uma operação de venda aqui, então tentamos antecipar essa sinalização de topo que ainda não foi apresentada, na intenção de pegar o movimento de baixa a favor da tendência de baixa do médio prazo, do curto prazo aí em PTR4. Hoje, inclusive, aí quase chegou próximo ali do nosso stop, mas não foi acionado. Então, ainda estamos vendidos aqui em Petrobras. Uma perda de mínima aqui amanhã com um fechamento abaixo da média móvel reforça aí o viés negativo a favor da nossa operação. E seria um sinal de saída aí para quem está comprado ainda no curto prazo. Vale 3, na sessão de hoje, queda de 0,57%, ainda segurando aqui em cima da região da média móvel. Bem travado aqui o movimento, mas afunilando aqui cada vez mais, né? Se a gente pegar aqui, traçar como se fosse um triângulo aqui, afunilando aí cada vez mais. Vamos ver se consegue romper aqui para cima. A expectativa ainda seria um pouco mais essa, tá, pessoal? Por quê? Porque o movimento anterior é de alta, então apoia a possível continuidade deste movimento a favor da tendência aí, tanto de curto prazo quanto de médio prazo aqui no gráfico semanal. Para quem está comprado aí, stop seria ali na faixa dos 84,23 e para quem está interessado em compra, o ideal seria romper realmente aí essa região toda aqui. Então essa superação de máxima ali nos R$ 87,40 já seria uma possibilidade, ou ainda o rompimento de tudo aí nos R$ 89,15. Falando agora das operações de swing trade, começando aqui pela que foi encerrada no dia de hoje, Alpa 4, que fechou em queda de 0,98%. Mas durante a sessão chegou a cair um pouco mais forte, chegou a cair próximo de 3,5%, acionando aí a nossa saída. Nós estávamos comprados aqui em Alpa 4, tentando pegar a continuidade desse movimento de alta. Não aconteceu isso, pelo contrário, gerou um novo sinal de topo, voltando para baixo da média móvel. Então estamos de fora. Apesar do sinal de fundo ainda no semanal permanecer, tirou a gente ali. Então a gente respeita aí todas as recomendações dentro da operação e no caso o stop que foi acionado. Então estamos de fora aí de Alpa 4. Mesmo que ela volte aí dentro do movimento de alta, a gente não vai mais surfar aí esse movimento. E colocando para vocês na tela aqui o resultado da operação, tivemos uma perda de 6,16% na operação e sobre o capital total, menos 0,5%. Agora falando das operações que foram abertas no pregão de hoje. A primeira delas, Marfrig, fechando aqui na máxima em R$ 7,44. Marfrig que vinha numa tendência de baixa,
chegou a gerar uma sinalização de topo descendente na média, região de resistência, e hoje reverteu aí esse topo descendente. Então a expectativa é de poder ter um repique aqui um pouquinho mais relevante, indo em direção lá à região da média móvel do semanal, próximo dos 8,60. Nosso objetivo está um pouco antes aí, inclusive. Então, se conseguir buscar no meio do caminho o nosso objetivo, já está de bom tamanho. Então, estamos posicionados aqui na ponta compradora em Marfrig. Também abrimos uma compra aqui em SimH3, que hoje fechou aí em alta de 1,49%. Teve 2 candles de força aqui sendo apresentado no início do movimento de alta. 2 candles de correção. A expectativa seria de poder dar sequência aí a partir de amanhã já, podendo vir buscar essa região da lateralização na faixa dos 7,32 até a região ali dos 7,91, que seria basicamente aí acionar também o nosso objetivo. Então também estamos comprados aqui em SimH3. Vale ressaltar que o semanal abriu um sinal de fundo. Já temos aqui um belo de um engolfo sendo apresentado. Vamos ver se conseguem dar sequência nesse movimento a favor da nossa operação. Ainda temos uma operação em aberto em Viva 3. Hoje aí fechando em leve alta de 0,19%. Tivemos aqui uma sinalização de topo, mas não muito significativa. Por quê? Porque os dois fechamentos aqui ainda estão acima da média móvel de 13 períodos. Então a gente pode ter aqui um novo movimento de alta já sendo apresentado no próximo pregão e também essa reversão aqui de topo na faixa dos R$ 21,63. Então essa é a nossa expectativa. Olhando também ali para a região do semanal, já abrindo esse sinal de fundo aí no médio prazo. Para quem está de fora, essa aspiração de máxima dos 21,17 seria uma possibilidade de compra um pouquinho ainda mais abaixo do que onde a gente comprou. Stop ficaria aí na faixa dos R$ 20,52. Também tentando pegar aí a sequência desse movimento. Petrobras já falei, Carrefour, ainda estamos posicionados na ponta compradora, hoje subindo 0,72%, superando máxima, mínimas ascendentes, então continua dentro do movimento de alta a favor da nossa operação. Um pouquinho mais adiante aí já é o nosso objetivo, então vamos ver se nas próximas sessões já busca aí também o nosso alvo. Continuamos vendidos em Uzi Minas, que hoje caiu 0,43%. Ainda um movimento um pouquinho mais travado aqui no curto prazo, mas já dentro da nossa operação, a nossa venda foi um pouquinho mais acima de onde está sendo negociado neste momento. Vamos ver se consegue confirmar um pivô de baixa, perdendo aí a região dos 6,86, e aí reforçaria o viés negativo a favor da nossa operação aqui em aberto. E por fim, estamos aí posicionados ainda em CPLE6 na ponta compradora também, hoje subindo 0,66%, fechando novamente acima da média móvel de 13 períodos. Vamos ver se consegue pegar um pouquinho de força aí e apresentar um candle um pouco mais relevante aí amanhã, até já gerando um sinal de alta aqui no médio prazo, o que abriria a possibilidade de compra aí para um position para quem está interessado em ficar algumas semanas posicionado nesse papel. Então, continuamos comprados em CPLE6. E agora falando dos ativos que foram solicitados aí nos comentários do fechamento de ontem. Antes disso, deixe o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, hein? CVCB3, queda de 0,9%, mas ainda dentro de um movimento de alta, máximas e mínimas ascendentes, apesar da queda, apesar do corpo de baixa do candle, fechou acima da média móvel de 13 períodos. Lembrando, o semanal já abriu o sinal de fundo aqui também. Então, a expectativa é de poder dar sequência aqui neste movimento de alta. Só que o diário aqui ainda está na tendência de baixa, apesar do sinal de fundo do lado semanal. Então, gerar sinal de topo aqui, para quem está comprado, seria uma possibilidade de saída, tá? Nos R$ 4,22. Ah, Kaique, eu não queria tomar de repente uma violinada e depois voltar e reverter esse topo. Daria para deixar um pouco abaixo, não na mínima de hoje, mas na mínima de ontem. Aqui na faixa dos R$ 4,14. Devolveria um pouquinho mais do lucro aí se de repente voltar mesmo aí e der sequência na tendência. Mas seria uma possibilidade de tentar evitar aí essa possível violinada aqui em CVCB3. Falando agora de BBSE3, essa daqui tá bonita, hein, pessoal? Fechando aí com alta de 1,58%. Papel segue no movimento de alta bem expressivo aqui na ponta compradora, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Papel aí na máxima histórica, inclusive. Ó, quando a gente dá um zoom menos aqui no gráfico, não tem nenhuma resistência aí pela frente. O papel nunca foi negociado aí na faixa dos R$ 34, fechando próximo da máxima aí hoje, inclusive.
Então, segue positivo para quem está comprado no curto prazo, stop nos R$ 33,36. Para quem está comprado no médio prazo, stop nos R$ 32,03. Não vejo possibilidade de compra aqui, pessoal. O movimento já um pouquinho mais esticado. Nesse último movimento de correção a gente teve de 7 para 8 candles. Aqui no movimento de alta a gente já tem 6. Então, a expectativa seria ter mais 1 ou 2 candles aqui dentro do movimento de alta. E para quem está interessado em comprar, não seria o ideal eu andar aí mais 1 ou 2 pregões apenas, né? Eu gostaria de pegar um movimento mais longo também. Para isso, eu teria que aguardar alguma correção aqui no gráfico diário, seguido de um novo sinal positivo. Por exemplo, esse movimento de baixa em direção à média, gerando um novo sinal de fundo ascendente. Então, eu aguardaria aí para abrir uma nova compra aqui de curto prazo em BBSE 3. Falando agora de Taesa. Na sessão de hoje, Taesa apresentando boa alta de 2,36%, contudo, ainda dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Para anular essa tendência, ou precisa voltar para cima da região dos 35,50, ou gerar um novo sinal de fundo aqui no meio do caminho, e aí já deixaria a tendência um pouco mais indefinida, mas com viés mais positivo, podendo inclusive na sequência confirmar um pivô de alta. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima de hoje, R$ 33,95. Para quem está interessado em compra, pessoal, eu aguardaria realmente ou anular a tendência de baixa esperando esse topo, seguido de uma correção com sinal de alta, ou fica aqui em cima da média, corrigindo fraquinho, igual está acontecendo com alguns papéis aí, e rompe tudo aqui, gerando um novo sinal de entrada aí na ponta compradora. Seriam essas as possibilidades. Neste momento, eu não abriria posição. E também não vejo uma possibilidade de venda aqui ainda, apesar de devolver esse grande candle aqui, seria uma bem interessante aí para venda, mas porque o semanal invadiu bastante lá, então eu tomaria um certo cuidado. Do setor não seria o ideal aí para vender, tem outros ativos mais fracos e que podem caminhar um pouco mais, tem espaço tecnicamente falando para caminhar um pouco mais aí nesse movimento de baixa. Inclusive, fiquem de olho aí lá dentro do aplicativo DVinvest, amanhã de manhã enviaremos um ativo do setor aí para venda, tá? Então fica de olho lá dentro do app antes da abertura do mercado. Amer3, na sessão de hoje alta de 2,72%, 2 candles de força, 2 candles de correção, fechando acima da média móvel de 3 períodos, superando já aqui a máxima do pregão anterior. Então pode ser que o papel dê sequência aqui no movimento de alta, também abriu o sinal de fundo lá no semanal. Então pode aí tentar esticar até a região ali dos R$12, que é onde fica ali a média móvel de 13 períodos do médio prazo. Para quem está interessado em compra, pessoal, a aspiração da máxima de hoje aí seria uma possibilidade, jogando um stop aqui na volatilidade, tentando pegar aí a sequência desse movimento, mas sem forçar muito a barra aí para cima. Tá? Então, ficar de olho aí, pode ser que o papel apresente algo aí na ponta compradora. E por fim, mas antes de mais nada, deixe seu joinha nesse vídeo. Klabin subindo hoje 1,02%. Está aqui ainda nessa região de fundo anterior, um nível de suporte importante. Não perdeu a mínima daquele fundo, então não anulou ali aquele fundo. Mas também não tem força aí para tentar apresentar um sinal de fundo, novo fundo, voltando para cima da média móvel. Ao oscilar acima aqui, até podendo confirmar um fundo duplo. Então, está aí com dificuldade de dar sequência no movimento, né, de retomar a antiga tendência de alta. Se a gente olha para o semanal, fica claro aqui o que eu estou falando agora, deste movimento todo. A gente teve aí um enfraquecimento do fundo ascendente que foi apresentado, ainda não oscilou abaixo da mínima, então não anulou esse fundo do semanal, que seria ao perder ali os R$19,13. Bem difícil tomar qualquer posição aqui nesse momento. Para quem está comprado, stop nos 19,12. Para quem está interessado em compra, pessoal, ou seria realmente bem arrojado aí numa nova aspiração de máxima aqui, também jogando stop nos 19,12, ou aguardando aí um fechamento com força na ponta compradora acima da média, fechando próximo da máxima, inclusive, sem deixar muita sombra aí, um candle desse jeito não seria ideal. E aí, na sequência deste candle de força, a aspiração dele seria uma possibilidade aí de tentar arriscar a entrada, stop abaixo da mínima, tentando pegar aí uma possível reversão de topo. Ou, para um viés ainda mais positivo, um sinal de alta acima aí dos R$21,16, que seria acima dessa região de topo aqui, ficaria interessante também. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que tenha auxiliado aí de alguma forma, seja na parte educacional ou aí
ajustando um stop, um objetivo, enfim. Agradeço aí pela participação de todos vocês, pelo joinha que vocês já deixaram nesse vídeo. Para quem deixou os comentários aí, muito obrigado também. A gente se vê amanhã a partir das 8h45 no canal e depois com a nossa última análise de fechamento aqui de pregão. Um grande abraço, uma excelente noite de quinta-feira a todos e até mais.